A paz do Senhor Jesus, eu preciso que você dobre a sua atenção nessa palavra. Irmão, olha o que Deus me revelou nessa palavra. 1 Samuel 17, 23, diz assim, olha que forte. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi ouviu. Pera aí, irmão, a Bíblia fala que Golias, ele estava afrontando o povo durante 40 dias. Uma coisa que eu preciso que você dobre a sua atenção. O único homem que poderia enfrentar Golias era Saul. Você fala, por que Saul? Porque primeiro, Saul ele foi ungido a rei, como protetor do povo, como rei para guardar o povo, ele era o guardião do povo. Segundo, Saul tinha a possibilidade de enfrentar Golias por um segundo motivo. Qual era? Se você tomar a leitura, quando Saul foi ungido a rei, a Bíblia fala que Saul se levantando entre o povo, ele era o homem mais alto de todo o povo de Israel. O menor batia no seu ombro. Então percebe que Saul ele era muito alto. É óbvio que Saul era menor do que Golias. Golias era mais alto que Saul. Só que olhando aparentemente e fisicamente, o homem que poderia lutar era Saul. Só que Saul não luta, fica com medo, porque Golias amedrontava o povo. Agora perceba um detalhe. Segura isso. A Bíblia fala, irmão, se você não dá glória a Deus com isso, no versículo que eu li, olha o que está escrito. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou. Ele lançou o seu desafio habitual. A Bíblia fala que aquilo ali criou um desafio habitual. Por que criou um desafio habitual? E o que é um hábito? Um hábito é aquilo que é constância. Um hábito é aquilo que é perseverante. Um hábito é aquilo que é repetido. Então, por que a Bíblia fala que Golias lançou um desafio habitual? Porque percebe que aquilo ali durou 40 dias. Saul sempre era afrontado por Golias. Durante 40 dias, Golias estava afrontando o povo. Golias falava, dai-me um homem, se vocês vencer a gente, nós seremos seus escravos, mas se nós vencer vocês, vocês serão nossos escravos. Então percebe que aquilo ali cria um hábito. Por isso que a Bíblia fala que Golias lançou um desafio habitual. Porque cria um hábito, o povo deixou o adversário criar um hábito. Durante 40 dias, o inimigo aproveitou essa oportunidade para criar um hábito. Um hábito é aquilo que é constante. Vou te provar que o inimigo cria hábito. Se você tomar a leitura de Mateus e Lucas, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, Mateus fala que foi após os 40. Só que Lucas 3, Lucas fala que foi durante os 40. Lucas contou diferente de Mateus. Perceba um detalhe. Durante 40 dias o adversário estava afrontando Jesus. Durante 40 dias Saul estava sendo afrontado por Golias. Então percebe que o adversário, ele cria hábito. Por que Jesus falou assim, sai Satanás? Porque Jesus viu que aquilo ali estava criando hábito. Jesus colocou um ponto final. Não devemos deixar o adversário criar hábito na minha e na tua vida, irmão. Oh glória! Por quê? Porque pelo fato do adversário criar hábito, o adversário estava colocando medo no povo. O povo estava com medo de Golias. Porque aquilo ali criou um hábito. Pelo fato de criar hábito, criou uma pressão no povo. Eita glória, irmão, pelo amor de Deus, Deus estava falando essa palavra, irmão. É nítido que Deus está falando, irmão. É nítido que o Senhor está falando. Escuta isso aqui, olha que interessante. Por isso que o Senhor falou, afasta de mim, Satanás. E o diabo foi embora. Porque Jesus não vai deixar o adversário criar hábito. Já estava durante os 40. Golias afrontando o povo durante os 40. Só que você vai ver que quando Davi chega ali, a Bíblia diz que Davi não poderia estar na guerra. Por quê? Porque ele está escrito no versículo de número, olha que interessante, irmão. No versículo de número 3, no versículo número 13, os 3 mais velhos, irmão de Davi, que era filho de Jessé, Abinadab, o terceiro era Samar e o segundo era Abinadab. Os mais velhos tinham ido na guerra. Pera aí, a Bíblia fala que os 3 mais velhos irmãos de Davi estavam alistados com Saul. Por que Davi não poderia estar na guerra? Porque Davi era de menor. A Bíblia fala em 1 Samuel 17, no versículo número 13. Os mais velhos irmãos de Davi estavam na guerra com Saul. Davi não poderia ir, porque Davi era de menor. Davi não estava nem alistado no exército, que era de menor. Não tinha possibilidade de Davi entrar na guerra. Só que Deus enviou Davi para a guerra, porque Deus rompe, Deus quebra protocolo. Oh glória, aleluia. Só que escuta isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. É muito forte, olha que tremendo. Davi não poderia estar na guerra porque ele era de menor. Só que quando Davi chegou ali, a Bíblia diz que um menino chamado Davi, um menor, ele vai chegar e vai falar assim, quem é esse Golias que está afrontando o povo? Quem é esse incircunciso? Davi não chamou Golias pelo nome, Davi falou incircunciso, que ousa afrontar o exército do Senhor. Só que quando Davi foi chamado para enfrentar Golias, a Bíblia diz que falaram para Saul, tem um aí que quer enfrentar Golias. Quem é? Eu não sei quem é, um menino. Quando Saul olhou para Davi, a Bíblia fala, irmão, que Saul não acreditou em Davi. Por quê? Porque você toma uma leitura, você vai ver que Davi, quando é chamado na presença de Saul, a Bíblia fala que Saul falou assim, olha o que está escrito, irmão. Olha o que está escrito. No versículo número 33, Saul respondeu, você não tem condições de lutar contra esse gigante, contra esse filisteu.
Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha o que Davi ouviu. Davi ouviu alguém não acreditando nele. Saul falou assim: Davi, você é um menino, ele é um guerreiro desde a mocidade. Você não pode enfrentar ele. Então percebe, Saul não acreditou no potencial de Davi. Porque tem pessoas que não acreditam em mim e em você. Não vai acreditar que você é capaz. Não vai acreditar que você pode. Só que nós devemos ser como Davi. Quando Saul falou que Davi não tinha capacidade, olha o que Davi falou: Saul, você não sabe. Lá no pasto, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, o urso e o leão pegava a ovelha, batia nele com o cajado, até soltar. O Senhor me livrava da garra de urso e de leão, e o Senhor também vai me livrar desse gigante. Sabe o que Davi está dizendo para Saul? Saul, você pode não acreditar em mim, mas você não sabe da minha história no oculto. Oh, aleluia. Irmão, isso aqui é muito forte. Olha que interessante, ele não acreditava. Aí Davi falou assim: ó, você não sabe. Lá no pasto, o Senhor me livrava da garra de um urso e do leão. Certamente o Senhor me livrará desse filisteu. Oh glória. Sabe o que significa isso? Percebe que Saul não acreditava, mas Davi está contando que ele vivia no oculto, no pasto. Porque tem pessoas assim, que não sabem que você é capaz, não sabem que você viveu em Deus, e não quer te dar oportunidade. Isso aqui fala também na igreja. Tem pastores que não te dão oportunidade, não sabem nem do teu processo em Deus, e está desacreditando de você. Não sabe o teu potencial, não conhece a tua história. Pode perceber, não acreditou em Davi. Aí Davi falou: você não sabe, eu matava um urso e um leão lá no pasto, Deus me livrava. Certamente o Senhor vai me livrar desse filisteu. E Davi vai para a guerra. Aquele que não poderia estar listado acabou entrando na guerra. Aleluia a Deus. Porque como diz, Deus quebra protocolo. Porque quando Deus quer colocar alguém, não importa se está na lista ou não, Ele coloca. É Ele que comanda, rapaz. Oh glória a Deus. Aleluia. Só que escuta isso aqui. Eu vou falar bem alto, que é para todo mundo ouvir. Oh, até os vizinhos vão ouvir essa mensagem, irmão, que o negócio é forte. Aleluia. Escuta. Quando Davi foi enfrentar o gigante, você vai ver que Saul, ele deu uma armadura para Davi. A Bíblia fala que Davi colocou a armadura, mas Davi tirou. E Davi falou assim: Saul, eu não sou acostumado a usar isso aqui. E Davi tira. Por que Davi tirou? Porque Davi nunca tinha usado um traje de guerra. Davi não era acostumado a usar traje de guerra. O que Davi está ensinando? Eu não vou colocar uma coisa que eu nunca fui. Eu não fui de guerra. Por que eu vou colocar armadura se eu nunca usei? Eu vou enfrentar Golias como eu sempre fui. Davi pegou o cajado na mão, pegou o ar forte de pastor. Oh glória. Davi pegou o cajado de pastor e o ar forte que ele sempre usava, e pegou 5 pedras do riacho. Percebe um detalhe? Por que Davi não usou armadura? Porque Davi está mostrando que ele nunca foi de guerra. Ele sempre foi pastor. Então Davi vai se apresentar diante do povo aquilo que ele sempre foi. O nosso erro é querer apresentar para o povo aquilo que a gente não é. Irmão, seja transparente com você mesmo. Seja sincero com você mesmo, rapaz. Para de colocar uma coisa que não combina com você, rapaz. Eita glória. Eu vou falar, Jesus. O nosso problema é querer apresentar para o povo uma coisa que a gente não é. Eita, Davi não. Davi falou assim: eu nunca usei traje de guerra. Eu vou mostrar quem eu sou. Oh glória. Davi foi lá e pegou um cajado. Tanto é que Golias zombou dele. Golias falou assim: por acaso um cachorro? Por que Golias está zombando? Porque Davi está segurando um pedaço de pau, está segurando um cajado. Então por isso que Golias vai zombar de Davi. Porque Davi está mostrando quem ele é. Davi não chegou lá com o traje de Saul, não. Davi tirou o traje, mostrando quem ele é. Seja transparente, para de viver de trás do traje e mostra quem você é. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.